Nomeado na manhã do dia 4 de novembro de 2020 como bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, na Bahia, pelo Papa Francisco, Monsenhor Walter Magno de Carvalho teve sua ordenação episcopal realizada na manhã de sábado, dia 23 de janeiro, na Basílica de São José Operário, onde inclusive já foi pároco. A solenidade realizada obedecendo todos os protocolos de saúde devido à Covid-19 foi presidida pelo bispo ordenante cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Passados 32 anos, o senhor é escolhido pelo Papa para ser bispo auxiliar. Eu queria que o senhor falasse os detalhes, os pontos mais importantes dessa trajetória. São 32 anos desde que eu entrei no Seminário Menor Nossa Senhora da Assunção. Lá eu fiz os meus estudos do ensino médio, depois da filosofia, da teologia, tendo sido ordenado no dia 19 de novembro de 1996, ordenado diácono, e depois, 23 de agosto de 1997, eu fui ordenado padre, lá em Palmital dos Carvalhos. Logo que eu fui ordenado diácono, na época, Dom Luciano me pediu que eu pudesse vir para Barbacena, ainda como diácono, e pudesse auxiliar nos trabalhos da comunidade do propedêutico. Então eu comecei a minha trajetória como ministro ordenado, lá no São José, junto à comunidade do propedêutico. Vim para auxiliar o padre Luiz Fernandes e logo depois eu assumi a direção do propedêutico, onde eu fiquei por 3 anos. No segundo ano, já como diretor do propedêutico, Dom Luciano me pediu que assumisse a Basílica de São José como pároco. Então eu assumi a paróquia de São José em 1999. Antes disso, eu trabalhei em Correia de Almeida, fui o administrador paroquial em Correia de Almeida. E fiz o estágio diaconal na paróquia da Assunção, aqui em Barbacena. Quando estava terminando os 6 anos do São José, então, Dom Luciano me pediu que fosse para Mercês. Lá em Mercês eu trabalhei também durante 6 anos. A graça de Deus pediu que eu voltasse para Barbacena. Então eu assumi como pároco a paróquia de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Barbacena. Fiquei 3 anos e meio na paróquia da Assunção e Dom Geraldo então me pediu que fosse para o seminário para auxiliar nos trabalhos da formação na função de reitor. Então eu fiquei 6 anos e meio lá em Mariana como reitor do Seminário São José. E agora a igreja me pede essa missão episcopal. Para mim, uma missão que é uma graça de Deus e que é, sobretudo, um serviço à igreja. Então, é graça e serviço, porque é Deus que convoca, é Deus que dá as condições para podermos exercer o ministério, mas é também um serviço que eu vou prestar à igreja agora como bispo auxiliar em Salvador. Resumindo um pouco o caminho, é um pouco essa trajetória da minha vida, do meu ministério. E de que forma que o senhor recebeu este convite? Primeiro, com muita surpresa. Claro, havia algumas brincadeiras entre nós padres, alguns leigos, que me diziam, o senhor vai ser bispo. Mas eu nunca alimentei isso e nem acreditava nessa palavra. Via mesmo como uma brincadeira. E quando a nunciatura me ligou, então, eu fiquei muito surpreso com essa notícia, temeroso, porque eu sei da responsabilidade que é e que essa missão traz. Depois, o coração foi ficando mais sereno, mais em paz, e eu consigo enxergar nesse trabalho também uma oportunidade de santificação para a minha vida. A quem dirigir, neste momento tão importante da vida do senhor, a palavra de gratidão? Primeiro a Deus, né? Ele é o autor de tudo, Ele é o Senhor da minha vida, Senhor da minha história. Então a Ele o primeiro agradecimento, pela vida, pela vocação. Então agradeço a Deus a vocação. Depois agradeço a igreja e pela minha vivência da fé, o seminário da nossa arquidiocese, a nossa arquidiocese tão amada de Mariana, os meus irmãos padres, amigos de todo esse percurso. Então, agradeço muito aos padres, aos leigos, todos aqueles que ao longo deste tempo
me ajudaram a caminhar, me fizeram ser quem eu sou. Ninguém é padre sozinho. Ao longo desse tempo, quantas e quantas pessoas me ajudaram a exercer o ministério, a viver a doação no ministério sacerdotal. Também não posso esquecer de agradecer a minha família. É o berço da minha vocação. Os meus pais, os meus irmãos, os parentes mais próximos, aqueles que ao longo deste tempo convivem comigo. Então são muitos agradecimentos. E a todas as pessoas que de alguma forma colaboraram para que eu pudesse viver a experiência do sacerdócio e agora poder oferecer a minha vida como bispo no serviço à igreja. A gente termina essa entrevista pedindo do senhor uma bênção muito especial. Essa bênção, ela vai para todos que estão nos assistindo, para todos aqueles que estão nos acompanhando, mas de modo muito especial, quero pedir a Deus que abençoe aqueles que sofrem. E são muitas pessoas sofrendo neste tempo que nós vivemos. Tempo de pandemia, quantas famílias sofridas, quantas pessoas vitimadas por essa doença. Então eu quero pedir que esta bênção alcance a vida destas pessoas. Alcance a vida daqueles que estão junto de Deus, no céu. Alcance a vida das famílias que sofrem. Alcance a vida dos que estão doentes. Alcance a vida de todos aqueles por quem nós somos chamados a rezar. De modo especial, os prediletos de Deus, os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais frágeis. E é claro que esta bênção também alcance o seu coração. Você que me acompanha neste momento, receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com imagem e edição de Wesley Garcia, para a TV Objetiva, repórter Luiz Lúcio. Saúde plena e da melhor qualidade é tudo o que você e sua família merecem. Escolha o melhor por muito menos. O Centro Integrado de Saúde fica no início da Avenida Bias Fortes, número 142, no segundo andar. Ligue Saúde 3333-3512. WhatsApp 98513-7696. Centro Integrado de Saúde, porque você merece o melhor.